Talvez você deve estar se perguntando: onde é mencionado o nome de Eliú na Bíblia? E até mesmo duvidando se de fato ele existe. Quero te afirmar que ao longo desse vídeo você vai conhecer toda a sua história, ainda que não seja tão conhecida, e quais os versículos bíblicos que contam quem foi Eliú segundo a própria palavra de Deus. Quem foi Eliú na Bíblia? Eliú foi um homem que viveu no tempo de Jó. Ele é mencionado no livro de Jó ao fazer um grande discurso, dando o seu parecer sobre a situação de sofrimento que Jó estava enfrentando. O seu discurso mostra que na teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Então, à luz dos outros discursos registrados no livro de Jó, a teologia de Eliú se distingue das teologias dos amigos de Jó. Basicamente, os amigos de Jó defendiam que o sofrimento possui sempre um caráter punitivo, enquanto que Eliú defendia o caráter pedagógico do sofrimento na vida do crente. O texto bíblico traz pouquíssimos detalhes sobre quem foi Eliú. Tudo o que se sabe é que Eliú era conhecido de Jó. Ele era filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. A referência à família de Rão é misteriosa, pois não há qualquer informação sobre essa família. O fato de que Eliú era de descendência buzita tem servido para alguns estudiosos tentarem conectar Eliú com a tribo arábica de Buz. Jeremias 25:23. É interessante notar que no livro de Jó, Eliú é o único personagem que possui um nome hebraico. O nome Eliú provavelmente significa Ele é o meu Deus, ou meu Deus é Pai. Inclusive, Eliú é também o nome de outros homens na Bíblia, em Crônicas 12:20, 27:18. A Bíblia também registra que Eliú era mais jovem em comparação a Jó e seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, Jó 32:4. Por isso o texto bíblico diz que Eliú esperou para falar a Jó, ou seja, ele aguardou que os amigos mais idosos de Jó terminassem seus discursos e também que o próprio Jó concluísse sua defesa. No final do livro de Jó, Eliú não é mencionado, ou seja, enquanto os amigos de Jó são mencionados no epílogo, o nome de Eliú não aparece mais. A melhor explicação para isso é que os amigos de Jó foram mencionados devido à repreensão que receberam por causa das coisas loucas que disseram. Portanto, ao não ser mencionado nesse contexto, fica claro que Eliú não caiu no mesmo erro dos outros 3 amigos de Jó. A Bíblia diz que quando Eliú viu que não havia mais nenhum argumento a ser dito por Jó e seus amigos, a sua ira se acendeu. Mas quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim Eliú, filho de Baraquel, o buzita, disse: Eu sou jovem e vocês são idosos, por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem como o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios. Às vezes, os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouçam-me, e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu a seus argumentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós. Só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não. Darei minha resposta. Também expressarei minha opinião. Pois tenho muito a dizer, e o Espírito em mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a romper. Preciso falar para ter alívio. Sim, deixem-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém. Pois, se tentasse usar de bajulações, meu Criador logo me destruiria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo o que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez.
O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, levando-o a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer à cova. Encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem, 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulha sobre ele a luz da vida. Preste atenção, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me. Fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Em outras palavras, Eliú ficou irado com os 3 amigos de Jó, pela forma como eles discursaram sobre o problema do sofrimento que havia atingido a vida de Jó. Para Eliú, os 3 amigos de Jó falharam em responder às questões de Jó sobre o sofrimento que lhe acometera. Mas Eliú também ficou irado com o próprio Jó, devido ao modo como ele tentou se defender das acusações de seus amigos. Porém, diferentemente dos amigos de Jó, Eliú não dedicou seu discurso para levantar acusações contra Jó. Alguns comentaristas entendem que Eliú era uma pessoa orgulhosa, que começou seu discurso com arrogância. Mas esse não parece ter sido o caso. Aparentemente, Eliú foi apenas um pouco caloroso ao expor sua indignação com tudo o que ele havia escutado até então. Alguns estudiosos também sugerem que Eliú talvez não fizesse parte da história original de Jó, e que seu discurso foi apenas uma adição posterior ao texto do livro de Jó. Mas não há qualquer evidência que possa fundamentar esse tipo de abordagem. Agora vou te mostrar o discurso de Eliú, que está organizado em 4 partes. De modo geral, em seu discurso, Eliú basicamente criticou as palavras de Jó durante o debate com seus amigos. Mas Eliú não acusou Jó de ser um homem ímpio que apenas estava recebendo com todo aquele sofrimento a retribuição por sua vida de pecado. Nesse sentido, a teologia de Eliú destacou o propósito disciplinador e redentor do sofrimento. No primeiro discurso, Eliú apelou para a soberania e transcendência de Deus. Então ele argumentou que, embora Deus seja totalmente soberano e transcendente, ele é também imanente e interage com suas criaturas. Em outras palavras, Deus não deve qualquer satisfação ao homem. Mas mesmo assim, ele se propõe a falar com o homem, e muitas vezes ele assim o faz através do sofrimento. Além disso, a teologia de Eliú destacou a realidade da graça e da misericórdia de Deus. Jó 33. No segundo discurso,
Eliú refutou algumas queixas de Jó e argumentou que ninguém é absolutamente inocente diante de Deus e que a graça divina é a razão para qualquer criatura continuar existindo. Em seguida, Eliú fez uma ampla defesa do caráter bondoso e justo de Deus e enfatizou que os ímpios estão sob o constante juízo de Deus, embora nem sempre isso seja evidente nesta vida terrena. Então, Eliú terminou o seu segundo discurso chamando Jó ao arrependimento por ter falado de forma reprovável em seu momento de angústia. Em seguida, Eliú fez uma ampla defesa do caráter bondoso e justo de Deus e enfatizou que os ímpios estão sob o constante juízo de Deus, embora nem sempre isso seja evidente nesta vida terrena. Então Eliú terminou o seu segundo discurso chamando Jó ao arrependimento por ter falado de forma reprovável em seu momento de angústia. No terceiro discurso, Eliú argumentou que Deus é tão elevado que não pode ser atingido com qualquer coisa boa ou má feita por suas criaturas. Nesse discurso, Eliú apresentou algumas razões para o silêncio de Deus diante do clamor do homem. Mas algumas dessas razões não se aplicavam ao caso de Jó 35. Em seu último discurso, Eliú mais uma vez destacou a justiça, o poder, a bondade e a misericórdia perfeitas de Deus e tratou do sofrimento de Jó sob essa perspectiva. Então, Eliú destacou o bom propósito de Deus no sofrimento e aconselhou Jó a aceitar de bom grado a disciplina de Deus e confiar no livramento de sua aflição. Jó 36. Por fim, Eliú termina sua série de discurso falando sobre a majestade de Deus revelada na obra da criação. Jó 37. Resumindo, a teologia de Eliú era bem mais equilibrada do que o pensamento teológico dos outros conselheiros de Jó. Eliú também repreendeu severamente a Jó pela forma como ele reclamou e questionou a Deus, em vez de tão somente adorá-lo em meio ao sofrimento. Mas Eliú, assim como os outros amigos de Jó, não deixou de sugerir que o sofrimento de Jó tinha a ver com o pecado e aplicou alguns exemplos que, embora fossem verdadeiros na observação geral do mundo, não se aplicavam à situação específica de Jó. Em sua teologia, Eliú expressou muitos princípios bíblicos válidos, mas ele também não tinha conhecimento dos desígnios secretos de Deus para Jó. A história de Eliú e Jó nos oferece valiosas lições para os dias atuais. Assim como naqueles tempos antigos, enfrentamos desafios e crises em nossas vidas. A primeira lição que podemos extrair é a importância de compreender que o sofrimento pode ter diferentes propósitos. Eliú destacou que, em meio às dificuldades, Deus busca corrigir e instruir uma perspectiva valiosa nos dias atuais. Ao observar a forma como Eliú repreendeu os amigos de Jó, aprendemos a importância da empatia e da cautela ao lidar com as adversidades alheias. Muitas vezes, ao enfrentarmos as batalhas da vida, é crucial evitarmos julgamentos precipitados, lembrando-nos de que cada jornada é única. Da mesma forma, a paciência de Eliú ao esperar sua vez de falar nos ensina sobre o valor da ponderação e do respeito à vez de cada um. Nos dias de hoje, onde a pressa é constante, a capacidade de ouvir e esperar o momento adequado para expressar nossas opiniões é uma virtude essencial. A teologia de Eliú destaca a soberania de Deus e a boa interação constante dele com o humano. Essa lição nos lembra da importância de mantermos uma conexão espiritual com o Senhor, buscando compreender que, mesmo diante das incertezas, há um propósito maior sobre as nossas vidas. Contudo, a história também nos alerta sobre os perigos de falsas amizades que não estão alinhadas com o nosso propósito de vida. Em resumo, a história de Eliú e Jó nos inspira a enfrentar as adversidades com uma perspectiva de aprendizado, empatia e humildade. Ao aplicarmos essas lições em nossa vida cotidiana, poderemos construir relações mais sólidas e encarar os desafios com mais sabedoria. Você adora aprender com as histórias bíblicas? Então não perca tempo e inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para ser avisado quando enviarmos um vídeo novo. Aqui no nosso canal temos uma playlist com vários vídeos para você maratonar e te levar a uma jornada espiritual de conhecimento, através de narrativas poderosas sobre a Bíblia.
Quero ouvir sua opinião sobre a história de Eliú, então deixe aqui, nos comentários, o que você achou dessa história, ou até mesmo se você já conhecia Eliú. Vou deixar também nos comentários mais 2 vídeos poderosos que vão te trazer revelações sobrenaturais. Assista logo antes que a plataforma retire do ar, pois está chocando muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.